Fazer um rápido resumo aqui, né? No dia 30 de abril, a Rádio Tubá, que é uma rádio aqui de Tubarão, recebeu o programa Entrevista Tubá com Dura, recebeu a professora Acioli Cancellier de Olivo para tratar de vários assuntos, inclusive sobre a carreira acadêmica dele, né? E uma parte específica da entrevista, que é um programa que durou 2 horas, tratou sobre o caso da morte do irmão do Acioli, o Cal, Luiz Carlos Cancellier, que era reitor da UFSC, né, e foi preso numa ação da Polícia Federal, posteriormente cometeu suicídio, e o caso do Cal suscita muitas discussões sobre o trabalho do Judiciário, da Polícia Federal, do sistema investigativo brasileiro e também sobre a atuação da imprensa. Eu separei pequenos trechos aqui dessa entrevista do Acioli que eu acho que vale a pena a gente refletir. Vamos lá? Agora, o que mais me revolta, né, e revolta a família, e quando o Matheus fala a respeito da nossa luta em termos de recuperar a dignidade que foi roubada, De um processo? a acusação pela qual justificou a prisão dele foi de obstrução à justiça. E isso eu quero falar um pouquinho depois. Mas, o que é que matou o Cal? O que matou o Cal foi uma acusação que não está no inquérito. A acusação de ter desviado 80 milhões da universidade. Isso aqui é o ponto inicial dessa discussão, né? Criou-se no imaginário, não à toa, né, uma denúncia de desvio de 80 milhões de reais, quando na verdade ele acabou sofrendo uma prisão que, além de arbitrária, ela se referia a um caso muito menos grave, que seria a obstrução de justiça, né? Ele vai continuar falando sobre isso. Aí você me pergunta, onde estava essa acusação, já que não está no inquérito? Não está no inquérito isso aí. Não tem nada de dinheiro. O Cal foi preso por 2 acusações. Uma, obstrução à justiça, e outra, de fazer parte de uma organização criminosa. No dia 14 de setembro, a Polícia Federal invadiu a casa de 7 professores, inclusive o Cal, reitor da universidade, prendeu, conduziu coercitivamente, ele foi destituído do cargo de reitor, ele foi proibido de adentrar a universidade e proibido de ter contato com qualquer pessoa da universidade. Porque retiraram dele o que movia, o que dava a ele o orgulho de viver e o orgulho de servir a uma universidade que ele tinha amor. A universidade na qual ele ingressou como aluno, onde ele fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, fez o concurso para professor, foi diretor do Centro de Ciências Jurídicas e, finalmente, reitor. Então, aqui, claro, tem um relato de mais que alguém que pesquisou o caso e que pesquisa o caso, um irmão, né? Então, tem toda uma carga emocional que ela também precisa ser considerada quando a gente está falando de seres humanos. Ou seja, ele fez, em 16 anos, uma carreira muito rápida e brilhante. E, de repente, uma ordem diz: você está banido da universidade. Mas tem algo que não estava no inquérito. O desvio de 80 milhões de reais. Eu gosto de falar sobre isso, sabe por quê? Porque isso não está no inquérito. No entanto, no dia 14 de setembro, às 7 da manhã, depois de ele ter sido preso, TV Globo, Portal UOL, TV não sei da onde, todos os jornais diziam: reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo é preso na Operação Ouvir dos Mocos, acusado de desviar 80 milhões. Não estava isso no inquérito. Essa é uma questão central, né? Porque quem tem um conhecimento superficial do caso lembra a acusação de um desvio milionário na universidade, né? Quando, na verdade, a prisão jamais foi sobre isso. E o desenrolar da fala dele é bem assustador. Que depois veio a provar que não existia. Ele passou a ser conhecido nacionalmente como o homem que desviou 80 milhões e não estava no inquérito. Aí pergunte para mim, mas eu já respondo. Onde estava esses 80 milhões? Essa é uma resposta importante, porque se não estava no inquérito, significa que não é nem que ele é considerado inocente. Ele sequer foi acusado do tal desvio.
Não estava no inquérito. Mas, é aí que nós vamos à origem. Estava no site da Polícia Federal. O site da Polícia Federal estampou: reitor da Universidade, Operação Ouvidos Moucos, desvio de 80 milhões. O líder da organização criminosa era o reitor. Isso se expandiu para o mundo inteiro, a ponto de, quando eu fui encontrar o meu irmão para levá-lo ao médico, ele não queria sair na rua, porque... Quer dizer, é o caso clássico da espetacularização das ações de investigação, né? Quer dizer, no inquérito, que é o elemento técnico, não tá, mas a notícia postada no site da Polícia Federal, aí constava uma denúncia que evidentemente era muito mais midiática e justificava muito mais a ação extrema que foi a prisão naquela ocasião. Ele poderia ser a qualquer momento apontado. Você não é o reitor dos 80 milhões? Você falou, ele era um jurista, ele poderia se defender, mas a mácula que ele carregaria ao longo da história de ser o responsável pelo desvio de 80 milhões, mesmo que ele fosse inocentado, dificilmente ele deixaria de ser conhecido como o reitor que desviou 80 milhões. E pior, ele era professor titular da cadeira de administração pública. Como que um professor de administração pública vai dar aula depois de ter sido acusado de desvio de recursos da própria universidade? Quer dizer, por mais que ele tentasse se defender, evidentemente que foi imposta a ele uma mácula que, como no próprio termo que o professor Ascioli usa, da mácula, do qual ele não se livraria ainda que essa denúncia sequer tenha sido feita, né? O release institucional, né? Não é... Eu participei da entrevista, né? Então eu estou fazendo um comentário a respeito justamente disso. É fiel à base. Então já tem um problema sério aí, que é quem elaborou o material buscando uma espetacularização que o próprio conteúdo jurídico não trazia. E a imprensa que também precisa discutir, né, até que ponto vai assimilar esse tipo de informação como fato dado sem filtrar, né? Perfeito, perfeito. Por favor, por favor. Matheus, o seguinte, veja, a imprensa, é muito fácil a gente até acusar a imprensa, né? Mas neste caso... Fiz questão de colocar essa ponderação, porque ele próprio faz uma avaliação de que o papel da imprensa geralmente, nesse caso, é de ser atacado, mas ele faz a avaliação sob um ponto de vista que vale a pena a gente ouvir. Específico do caso Cancelheiro, eu vejo da seguinte maneira, e não é essa análise, não é só minha, não. A Folha de São Paulo é um dos maiores jornais do país. Ela também estampou em manchete que o reitor tinha sido acusado de desviar 80 milhões de reais, baseado num release da Polícia Federal. Eles não investigaram. 2 semanas após a morte do Cal, a ombudsman da Folha escreveu um artigo extenso dizendo o seguinte: a Folha errou, porque a Folha admitiu como verdade uma suposição da Polícia 80 Federal. bilhões, ela estampou. E a Folha tinha condições de fazer uma reportagem investigativa e jornalística antes de publicar aquela manchete. Sabe qual foi a resposta da redação? A urgência. Esse é um debate que precisa ir para dentro, inclusive, das faculdades de jornalismo, né? A Folha justifica que, pela necessidade de urgência, pela necessidade da concorrência, ela precisou publicar a notícia do jeito que ela veio da Polícia Federal, sem maiores contestações ou sem maiores investigações. E isso, evidentemente, teve consequências gravíssimas, né? Aliás, aqui vale a gente refletir também de que esse debate sobre a Folha está acontecendo, porque a Folha tem a política, né, de ombudsman, que é uma espécie de crítica interna que acaba sendo publicada, né? Agora, evidentemente que a gente precisa refletir sobre isso, como é que um jornal publica, ou vários veículos de imprensa publicam um determinado assunto, um release, ainda que esse release seja da Polícia Federal, tendo como verdade absoluta pela necessidade de urgência da publicação. Eles falaram o seguinte: nós não tínhamos jornalistas em Florianópolis e a urgência obrigou. Ou seja, eles foram irresponsáveis em dar crédito a um release da Polícia Federal sem ter ao menos
ter mostrado que veio o seguinte, era só fazer uma primeira investigação que já derrubava. Que dizia... Parte do princípio que a Polícia Federal é um meio isento, mas não necessariamente, né? Seguinte, ó. Duvidar é princípio do jornalismo. A ação que estava sendo investigada é o chamado Universidade Aberta do Brasil, que começou na Universidade de Santa Catarina em 2008. 2008, 8 anos depois, aconteceu o caso do meu irmão. E o reitor tinha 1 ano só. Isso, e 80 milhões foi todo o investimento ao longo de 8 anos. Então, esse resumo aqui, ele é cruel para apurar a falta de apuração que teve a notícia, né? Porque 80 milhões é o valor total do programa, né? Do investimento feito no programa, que começou 8 anos antes do Luiz Carlos Cancellier assumir a reitoria da universidade. Então, evidentemente que não dá para afirmar que há um desvio de 80 milhões. Se esse é o valor total do programa, antes, ainda que houvesse uma suspeita efetiva de desvio, e ela não foi materializada no inquérito, jamais poderia se atribuir ao reitor que assumiu, tinha acabado de assumir, uma eventual suspeita de desvio do valor total do programa. É bem básico, né? Bastava ter feito algumas contas primárias. E o reitor Cancellier, ele só estava na gestão ano no poder. 1 ano e pouco. Então, isso já desmontaria. Bastava isso para a Folha dizer assim, opa, tem alguma coisa errada. Que não bate Se aqui. tem 8 anos de investimento e sumiu tudo de uma vez só, todos os procedimentos usados na Lava Jato, elas se espraiaram em uma outra série de operações, sim. inclusive a Ouvidos Moucos. Ouvidos Moucos é especificamente a que trata do caso do Luiz Carlos Cancellier, né? Pelos cortes, talvez não tenha ficado muito claro, mas é isso. Com os mesmos procedimentos. E eu gosto também de falar algo que remete à questão da impunidade. Quando vazaram as conversas entre procuradores da Lava Jato... Isso aqui ele já está entrando naqueles vazamentos da Vaza Jato, né, que eles foram publicados pelo The Intercept, e que revelaram as relações, no caso da Lava Jato, das relações entre o Sérgio Moro e os juízes e os procuradores da Lava Jato. E aqui ele também pega um caso que trata... uma parte desses áudios revela uma relação cruel sobre esse caso também. Tem uma conversa que é terrível do significado, que foi a conversa do procurador Deltan Dallagnol com a delegada Érica Marena. A conversa aconteceu... A delegada Érica Marena, né, é a delegada responsável por aquela investigação que culminou na prisão do Luiz Carlos Cancellier naquela ocasião. 1 semana após a morte do meu irmão. O cadáver do meu irmão ainda estava quente na cova. Olha o que foi conversado entre Deltan Dallagnol e Érica Marena. Não é invenção minha, isso está registrado. Érica Marena diz ao Deltan Dallagnol, doutor, eu estou com uma pressão muito grande aqui em Florianópolis por causa da morte do reitor que nós estávamos investigando. Sabe o que Deltan Dallagnol fala para ela? Érica, fica calma, fica tranquila, você fez o correto. E não vamos, aí, aspas para as palavras de Deltan Dallagnol, não vamos dar ouvido a esse bando de imbecis. Nós, família, amigos, professores, comunidade, que estavam revoltados, fomos taxados de bando de imbecis porque não nos conformávamos com a morte do Luiz Carlos Cancellier. Quer dizer, é de uma falta de sensibilidade, de humanidade, né? Do nível de arrogância muito, muito simbólico, né? E Deltan Dallagnol disse assim, fique tranquila, eu vou dirigir as minhas orações para você. Não que eu quisesse as orações do Deltan Dallagnol para o Cal, mas ele estava mais preocupado com as pressões sobre a Érica Marena do que com a morte do meu irmão. Isso é terrível, porque demonstra a falta de humanidade dessas pessoas que colocaram a operação como uma verdade.
E hoje nós sabemos, já existe comprovação, que tanto a Lava Jato como a Ouvidos Mouco, ela usava de recursos ilícitos, formas de ação. Olha o recorte, outro recorte. Quando o Cancelheiro foi interrogado na Polícia Federal, sabe o que é que eles queriam que ele fizesse? Delação. Delação. Eles queriam que ele delatasse, mas eu vou delatar o quê? Eu não conheço nada. Eles ficaram 4 horas investigando, esperando uma delação. Jato e a Ouvido Moucos utilizava. Eles esperavam que alguém não resistisse à pressão, fizesse uma delação, correta ou não, para que fosse solto. E essa delação, essa pressão por delação, o caso relata muito bem que envolve muitos constrangimentos absurdos, inclusive colocando o Cal nu, numa determinada sala, exposta a outras pessoas. Então, esse método foi aplicado. Até é difícil entrar em detalhes assim, mas quem conhece um pouco o caso sabe que foi uma situação absolutamente vexatória. O meu irmão, ele falou, eu não posso delatar porque eu não fiz nada, não tenho uma organização criminosa que eu possa delatar. Então, eu faço esse recorte para dizer o seguinte, essas pessoas foram insensíveis com a morte do meu irmão. Elas não se preocuparam em fazer orações para proteger a delegada Érica Marena. Agora, a tragédia do reitor Cancelheiro aconteceu em outubro. Em novembro do mesmo ano, um mês após, aconteceu uma operação semelhante na Universidade Federal de Minas Gerais. O reitor e a vice-reitora foram conduzidos coercitivamente à sede da Polícia Federal com acusações vagas também. Naquele momento, o Brasil estava impactado pela morte do reitor Cancelheiro um mês atrás. Sabe o que aconteceu em Belo Horizonte? Professores, alunos e servidores da universidade foram em comitiva à Polícia Federal e exigiram a libertação imediata do reitor e da vice-reitora. Uma reação que faltou, com certeza, à comunidade acadêmica da UFSC, né, e que talvez não, com certeza, pelo caso do Cal, aconteceu lá em Minas Gerais, um relato importante aí que o Ascioli faz. Recebi uma carta de agradecimento do reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo assim, a morte do Luiz Carlos Cancelheiro, há um mês atrás, salvou-me da Polícia Federal. Porque já tinha uma concepção da sociedade que o que tinha ocorrido com o Luiz Carlos tinha sido errado. É isso aí então, né, pessoal? Tem uma discussão importante sobre procedimentos aí que precisa ser feita, né? Procedimentos da Polícia Federal, de investigação, da própria imprensa. E acho que vale a pena conferir. Vou deixar aqui na descrição o link completo da entrevista, do vídeo que foi feito lá na Tubá, que eu acho que vale muito a pena debater, discutir e avaliar o que aconteceu nesse caso para que não aconteça, muitas coisas não aconteçam novamente. Valeu, obrigado.